Sou Deborah Raven, sou uma das idealizadoras da Dreamhouse Pictures e sou roteirista, atriz, produtora e diretora do longa-metragem Sorrow. Bom pessoal, eu sou o Alex Ali, sou um dos idealizadores da Dreamhouse junto com a Débora e em Sorrow eu fui produtor executivo, produtor geral, fiz a direção de arte, fui assistente de produção e várias outras funções, de tudo um pouco. Oi, eu sou Elis Marinheiro, sou atriz e participei do longa Sorrow como atriz, produtora executiva, cabeleireira, maquiadora, agente motivacional e o que mais fosse necessário. Sou Guilherme Lobo, ator estreante do longa-metragem Sorrow. Eu interpretei o personagem Carlos Moura, detetive de casos especiais da cidade de Sorrow. Sou Erivaldo Rodrigues, interpretei o papel do personagem pescador em Sorrow e também ajudei no processo de produção. Meu nome é Edgar Henrique, trabalhei como ator, figurante, como assistente de produção e também como continuista na produção Sorrow. Meu nome é Vladimir Scarit Farias, trabalho como produtor executivo e fotógrafo estilo da produção do filme Sorrow. Olá, meu nome é Roberto Ades e eu fui diretor de fotografia no filme Sorrow. A Dreamhouse Pictures é um coletivo de cinema independente que foi fundado em 2016 na cidade de Manaus e nós fazemos trabalhos low budget ou no budget. Então nossos trabalhos às vezes não têm financiamento algum ou a gente investe o nosso próprio dinheiro nos curtas-metragens. E agora recentemente com o nosso longa-metragem Sorrow. A ideia de Sorrow surgiu em 2017, logo depois do lançamento da Carta. E de início a gente tinha como ideia fazer um filme sobre bruxas, mas a gente procurou um conteúdo a mais que preenchesse esse mundo fantasioso sobre as bruxas. Sorrow é um filme que envolve vários estilos. Nós quisemos pôr muito das nossas influências pessoais. Eu, por exemplo, gosto muito de Twin Peaks, do David Lynch. A Débora gosta muito da Bruxa, do Robert Eggers. Então a gente quis juntar esse lance de investigação policial, misturado com thriller, misturado com horror. Esse roteiro que vocês irão assistir, na verdade, é uma adaptação do roteiro original, no qual esse roteiro original passou por várias transformações ao longo de alguns poucos anos ali. De um curta-metragem, ele virou um média, e de um média-metragem ele virou um longa-metragem. De 2019 a 2020, surgiu a ideia da gente produzir o filme independentemente como longa-metragem, independente do tipo de apoio que nós tivéssemos. E só em 2020 que a gente realmente teve essa ideia, apesar de estar em meio a uma pandemia, nós tivemos a ideia de gravar o filme com o nosso próprio dinheiro. A equipe toda do filme, contando com a parte técnica e o elenco, contam com no máximo 20 pessoas. O único apoio que realmente nós tivemos foi da Secretaria de Cultura, na seção de locação. E o filme justamente fala sobre uma investigação criminal. A polícia de Sorrow, nos anos de 1946, investiga o caso do desaparecimento de uma professora, ao mesmo tempo em que eles encontram restos mortais na floresta da cidade. E, curiosamente, esse caso tem relação com o desaparecimento de Serena Kyres, já que um pertence dela foi encontrado juntamente com esses restos mortais. O filme aborda um pouco sobre essa parte da investigação, sobre o que poderia ter motivado a morte dessa pessoa misteriosa e o que poderia ter motivado o desaparecimento dessa jovem. Essa produção, ela teve participação de pessoas de vários estados. Tiveram participações não só do nosso coletivo em Manaus, mas também de artistas de São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Foi um desafio ter juntado todo mundo. De alguma forma, a gente conseguiu fazer com que pessoas de vários estados fizessem esse trabalho e trabalhamos com artistas conhecidos daqui. Pessoas que já são conhecidas por alguns trabalhos daqui, né? E esse trabalho também abriu portas para novos artistas, como o Guilherme Lobo, Edgar Henrique, Erivaldo Rodrigues, Narel Desirê. Todas essas pessoas tiveram a oportunidade de trabalhar pela primeira vez com cinema também e de assumirem funções que elas nunca pensaram em assumir antes. Então foi uma oportunidade muito boa para todo mundo. Minha personagem na obra foi a Lídia Maria Lopes.
uma jornalista investigativa extremamente curiosa, muito ambiciosa, muito trabalhadora, e ela se entrega bastante a essa missão de contar às pessoas todas as novidades sobre os casos que ocorrem na cidade, especialmente casos policiais. A Lídia acaba se envolvendo bastante em uma trama policial, mais do que ela imagina, acaba se envolvendo em um grande mistério com consequências inesperadas para ela, até inexplicáveis. Eu sou Jackson Gateo, tenho 29 anos de idade, sou da Venezuela, Caracas. Atualmente eu moro em Manaus, cheguei faz 5 anos atrás, quando eu saí do meu país por motivos políticos. Quando cheguei aqui no Brasil, eu comecei a trabalhar fazendo alguns trabalhos de rua mesmo. Trabalhava como estátua viva, me fantasiava de uma personagem bem peculiar e ficava na praça por longas horas, para conseguir ganhar meu sustento do dia a dia. Foi ali quando o pessoal do DreamHawks se aproximou de mim e me fez a proposta para trabalhar com eles. E foi quando a mágica surgiu. Começamos fazendo alguns curtometragens e agora nosso primeiro longa-metragem. No Soror tive a oportunidade de trabalhar na construção de alguns personagens, esteticamente falando, e também na criação de alguns elementos que tiverem uma significação importante dentro da história. Foram meses de trabalho constante, de criar e experimentar novos materiais, meses de aprendizados e de me encontrar comigo mesmo. Aqui não tem um mercado muito constante de audiovisual, então tem muitos grupos que trabalham de forma independente mesmo, que estão ali fazendo deles por um objetivo maior. Então um dos maiores desafios também é não ter um reconhecimento. É sempre bom ter um reconhecimento pelo seu trabalho feito. E aqui às vezes a gente não tem, é um pouco chato quando as pessoas opinam sobre o seu trabalho, quando elas falam mal ou te criticam de forma muito ruim. Então é uma coisa assim que às vezes a gente precisa lidar. Mas claro, tem o meio termo também, que existem as pessoas que admiram o nosso trabalho, que seguem o nosso trabalho, que acreditam na gente e que estão aí compartilhando do que a gente faz, dos nossos projetos. E graças a isso a gente conseguiu muita coisa boa também. A gente conseguiu distribuidores internacionais, conseguimos festivais, parcerias. Tem seu lado bom e tem seu lado ruim. O grande desafio de um longa-metragem independente é que você precisa realmente ter o apoio da sua equipe. Todo mundo precisa se ajudar, porque as pessoas fazem diversas funções. E também outro desafio é gravarmos durante a pandemia em um período de tempo muito curto. Então a equipe precisava ser muito profissional, muito precisa, pois nós poderíamos não ter outra chance de gravar nos espaços que nós conseguimos. Outro desafio muito grande é que nós precisamos contar com o apoio e profissionalismo de todos. Num filme independente ninguém pode falhar. Todo dia é muito precioso. Cada ensaio, cada cena gravada, cada material utilizado eram materiais próprios, nossos. Então nós estamos sempre trabalhando com o limite dos nossos recursos físicos, emocionais, financeiros, e é tudo isso que vai fazer a diferença na qualidade de um filme independente. Acredito que os grandes desafios dessa produção tenham sido a falta de recursos, de apoio, de realmente um reconhecimento também disso, de uma valorização desse trabalho, porque a gente se esforçou mesmo para que isso acontecesse. Não foi uma coisa do dia para a noite, foi uma coisa que foi planejada, foi estudada, foi roteirizada, foi produzida e foi gravada. Então não foi um projeto simples, não é uma coisa simples gravar um longa-metragem, ainda mais de forma independente. Então acredito que sim, deva ter apoio, deva ter valorização, deva ter reconhecimento, porque querendo ou não, a gente já está entrando num segmento que é difícil aqui na nossa cidade, que é ser artistas, trabalhar com produções. Então a gente já entra com tudo contra a gente, basicamente. Então a gente tá usando toda a nossa força, nossa paixão, nosso amor pela arte para de fato fazer isso acontecer de qualquer maneira, mesmo sendo com recursos ou sem recursos. E mesmo sem recursos, eu acredito que a gente conseguiu entregar um belo trabalho. O maior desafio de fazer cinema independente em Manaus é justamente o alto custo para a produção e o pouco interesse de patrocinadores. Quando eu interpretei o papel do pescador, teve a questão do clima, né? O clima estava bastante calor, isso foi um desafio grande também. Nós tivemos de fazer isso basicamente da nossa própria vontade, com o nosso próprio comprometimento. Entre outras situações
também, como que em produção, no caso nós temos cenários, entre outras coisas, em que, no caso, o clima de Manaus aqui basicamente é muito louco. Uma hora tá chovendo, outra hora tá fazendo sol, outra hora tá caindo canivete, granizo e assim por diante. Então é muito complicado, né? Tipo, por exemplo, nós vamos fazer a produção, já tem tudo cronometrado, tudo muito organizado, como o pessoal do Dreamhouse faz. E chegando o dia, infelizmente, nós não conseguimos fazer, mas nós sabemos que isso é uma força além da nossa compreensão, mas assim, eu acredito assim que atrasar a produção exatamente por causa de clima ou também de outras circunstâncias devido a algum imprevisto, não seja assim um problema imediato, não, um problema muito grande, mas nós tivemos, entre outras situações também, tivemos pouco tempo, tivemos muito trabalho para fazer em cima, numa curta janela de tempo assim, nós temos de fazer as coisas o máximo 100% em cima, ainda mais que nós somos uma produção independente. Nesse caso, nós não temos basicamente margem para erro. Muitas pessoas podem pensar que, por ser uma produção independente, por ser uma coisa assim que um esforço, um coletivo, como nós somos, eles têm mais tempo, eles podem fazer de qualquer maneira, sendo que não é bem esse o caso. O maior desafio de fazer cinema em Manaus é fazer cinema, porque não existe, vamos dizer assim, uma indústria de cinema na cidade amazonense. Os amantes da arte cinematográfica que realmente faz acontecer o cinema, né? Não existe uma entidade que comporte, que financie, que incentive. Os amantes da fotografia, do cinema, da interpretação, esse pessoal que está movendo a indústria do cinema amazonense. E a cidade de Manaus é um exemplo muito importante do que está acontecendo no momento atual do cinema amazonense. Acontecendo coisas muito interessantes, muito importantes. O filme Soro é um exemplo do que se faz com uma produção bastante enxuta, uma produção em que os recursos eram mínimos e os efeitos foram surpreendentes. Quem ver o filme vai ficar muito surpreso com o que foi feito na cidade de Manaus e com um orçamento bastante restrito. Você fazer cinema, né, é sempre um desafio grande, né, para quem é produtor de cinema, para quem é produtor de audiovisual, principalmente aqui em Manaus, né, porque o nosso clima, a luz do sol, geralmente ela não ajuda muito, porque aqui temos muitas nuvens, né, e a gente vive mudando o clima, a temperatura do ambiente vive mudando, então é bastante complicado trabalhar aqui em Manaus. Agora também perigos também, né? A segurança é um pouco complicada também, então fazer esse filme também foi um grande desafio também, mesmo porque também Soro é um filme de época e é complicado aqui em Manaus você conseguir assim espaços assim que tenham esse ambiente de uma época, no caso da década de 40, é bastante complicado, mas mesmo assim conseguimos, né? Foi cansativo, foi puxado, mas a gente conseguiu atingir a nossa meta. Outro grande desafio em fazer cinema aqui, como eu tinha dito antes, é a questão de não ter um mercado constante, então isso impede que a gente consiga investidores que tenham pessoas ali que tenham disposição para te dar uma grana para fazer uma produção muito bacana, ou uma produtora que tá ali disponível para ti de alguma forma, ou até mesmo apoio de grandes entidades, então isso é mais difícil. Muitos trabalhos que são feitos aqui em Manaus, eles são de editais, ou são realmente pessoas que tiram dinheiro do próprio bolso e estão ali fazendo independentemente. Outro grande desafio que a gente enfrenta aqui são as pessoas desacreditarem do nosso trabalho. Às vezes, quando a gente precisa de algum tipo de parceria ou precisa de alguém que colabore em alguma coisa na produção, às vezes as pessoas não levam muito a sério, às vezes elas acham que é uma coisa muito amadora, sabe? Não levam pro lado profissional. Então, é um desafio, querendo ou não, é um desafio que a gente tem sempre. Devido a todos esses desafios que a gente sofre por fazer cinema num local onde a gente tem que se sustentar mesmo como artista, a gente tira coisas boas de experiência. De Soro foi uma grande experiência. A gente tirou coisas boas
E também a gente aprendeu muito com os nossos erros. Dos erros que a gente cometeu, hoje a gente sabe que a gente não faz de novo. Isso ajuda com que nós façamos nosso trabalho de forma mais profissional. E além disso, algumas experiências que nós tivemos com pessoas também, de às vezes haver algum tipo de desentendimento, algum obstáculo, ou a pessoa não entregar algo que a gente esperava, são coisas que realmente lidar com pessoas é difícil, exige comprometimento, exige parceria, exige esforço, profissionalismo. Então a gente teve essas experiências, a gente sabe como lidar melhor e também a gente sabe como que vai sair uma próxima produção. A gente sabe como se preparar melhor, a gente sabe o que fazer, o que não fazer, a gente sabe as pessoas que a gente quer trabalhar de novo, a gente sabe com quem a gente não pode contar de novo. Então são várias lições que a gente tira dessa produção e também vai sempre tirar lições de futuras produções. A gente tá aqui pra crescer sempre, a gente sempre vai aprender coisa nova, a gente vai aprender com os outros, a gente vai adquirir mais conhecimento, então isso, independente de qualquer coisa, a gente tira nossas experiências boas. Como é um filme low budget, nós não temos grana o suficiente para contratar um set com centenas de pessoas, certo? Logo, uma pessoa vai ter que executar mais de uma função. Eu não vi isso como um problema porque dessa forma eu pude aprender e ter um pouco de empatia com a função do outro. Eu pude aprender um pouco sobre áudio, eu pude aprender um pouco sobre produção de forma geral e eu pude aprender muito mais sobre direção de arte, porque a direção de arte desse filme foi muito mais detalhada do que qualquer outra coisa que a gente tenha feito antes. Você pode reparar por todas as roupas, por todos os figurinos que foi feita uma pesquisa bem extensa e um estudo de cores, personalidades dos personagens e tudo mais. Então foi muito enriquecedor justamente por causa desse fator de que cada um teve que executar mais de uma função e por conta disso nós podemos aprender mais e ter mais empatia com o cargo que o nosso amigo executa. A minha experiência trabalhando um trabalho assim foi totalmente como se fosse uma realização de um sonho, só que, claro, um sonho palpável porque a gente tinha limitações, mas a gente conseguiu com toda a energia, assim, não só individual de cada um, mas do grupo todo se somou para realizar um projeto assim que, tipo, só imaginávamos na cabeça mesmo, tipo, no papel, assim, ou em filmes com produções maiores. Mas eu acredito que cada um, não só eu, ou a Débora, ou o Alho, todo mundo teve uma parcela para que isso se realizasse. Eu acredito que todo mundo teve boas experiências, mas para mim foi uma experiência única porque justamente eu sonhava com isso desde criança, era uma coisa que eu sempre quis fazer, era uma coisa que eu sempre desejava, tive vontade. Então poder começar no universo cinematográfico já num longa-metragem é incrível, porque não imaginava, realmente não previa isso, foi algo que eu tive a oportunidade e abracei. Então eu acredito que pra mim também abriu muitas portas, porque justamente era um sonho pra mim, eu não acreditava, não era real pra mim. Aí quando eu vi acontecendo, quando eu vi os bastidores, quando eu vi a câmera, quando eu vi o roteiro, isso tudo ficou bem real. Ou seja, eu acredito muito que a gente pensa às vezes, o que a gente imagina, o que a gente quer, se a gente correr atrás, fazer acontecer, acontece. Por mais que a gente tenha as limitações de ser um projeto independente, a gente corre atrás para dar um jeito, a gente vê ali um figurino daqui, vê ali uma locação daqui, todo mundo se ajuda para justamente fazer acontecer. Eu acredito que justamente por ser uma produção independente, a gente teve que se esforçar o triplo mais porque todos os recursos, tudo foi do dinheiro da gente, foi do nosso tempo, foi de tudo que a gente conseguiu para fazer um projeto independente. Então isso tem que ser valorizado também, isso tem que ser reconhecido, porque parece que o trabalho que poderia ser mais simples, que poderia ter mais facilidades, que poderia ter mais recursos, virou um trabalho que 3 vezes mais difícil, com 3 vezes mais barreiras. Não é fácil, eu pude pela minha experiência entender que não é fácil, não é simples, não é só pegar, gravar a câmera ali, ter uma roupa bonita e falar bacana e tal. Não, a atuação, a experiência nisso tudo é muito maior do que a gente pensa, não é só simplesmente fazer essas coisas, entendeu? A gente tem que valorizar essas pequenas coisas, esses pequenos detalhes, as pequenas ideias e esforços de cada um, porque tudo isso se somatizou e
junto virou uma grande obra que é Soro. Bom, foi uma experiência iluminadora, muito instrutiva, pois para uma pessoa que não tinha noção de como trabalhava esse tipo de produção, foi bastante instrutivo, já que os diretores e todo o pessoal técnico passou todas as informações necessárias. Como se comportar no set, áudio, vídeo, entre outras coisas. E foi muito instrutivo para mim também, porque eu consegui obter clareza numa coisa que eu nem sabia que eu era apto, que é a situação do áudio. A situação do áudio, no caso, devido à situação da voz, várias vezes já tinham falado para mim, você tem uma voz boa e tudo mais, só que eu ainda não tinha visto a minha voz em ação numa produção ou numa edição. E assim que eu pude ver, eu vi que eu de fato tinha um tipo de aptidão, porque assim, no caso as pessoas falando, você não acredita, mas aí no caso você, quando vai vendo o seu trabalho em uma edição, por mais que seja independente, mas mesmo assim for muito profissional como a de Soro, junto com a Dreamhouse Pictures, você consegue se encontrar, ainda mais que eles passam bastante conhecimento para você, como um todo, no caso, e lhe dão a oportunidade de trabalhar em cima disso. A experiência que eu obtive nessa produção foi quando eu interpretei o papel do pescador, que apesar de não ter fala, mas a sua expressão, ela falou muito. Ela transmitiu uma mensagem que foi a questão, as mudanças que ele teve em seus aspectos. Por exemplo, desde a sua parte serena até o ápice do suspense, que ele se deixou envolver pelo medo. E isso é o que acontece muitas vezes com a gente. A gente nunca está preparado para o que está por vir. Fazer um longa-metragem é um sonho para uma atriz. Então, apesar de dificuldades e desafios serem constantes, você como artista, você quer fazer, você quer realizar. E ver o produto pronto é um marco na carreira, nossa carreira, seja você sendo atriz, produtora, maquiadora, você conseguir realizar isso é muito especial. É uma obra que vai ficar pra minha vida inteira. Existe um antes e um depois de eu conseguir realizar um longa-metragem. Então, a realização disso faz com que eu me sinta muito satisfeita, faz com que eu me sinta plena, faz com que eu me sinta capacitada para passos maiores. O ideal é que a gente continue produzindo cada vez mais. Foi um longa, o próximo pode ser um curta, depois um longa novamente, com cada vez mais qualidade, com cada vez mais profissionalismo, daqui para passos cada vez maiores. A experiência de trabalhar num longa-metragem de produção independente, ela é única, porque você fazer acontecer um filme sem outro incentivo que não seja do grupo, que o próprio grupo que patrocina tudo, os atores, os produtores e os colaboradores, é algo surpreendente, né? Você aprende muito tendo que trabalhar com um orçamento bem enxuto e com as atividades bastante restritas para poder ficar dentro do orçamento, né? Posso dizer que trabalhar na produção de Soro foi bastante desafiador, porque você trabalhar com longa-metragem, né, é bastante complicado. E na produção de Soro, eu posso afirmar que eu saí com muito mais conhecimento, né, eu pude agregar novos conhecimentos na minha carreira, né, de audiovisual. E posso afirmar também que foi muito bacana trabalhar com uma equipe assim com a qual você já tem certa intimidade. Então eu acho muito bacana trabalhar com uma equipe assim. Foi cansativo, mas foi bastante produtivo também. Eu acredito que muitas pessoas que fizeram parte da produção aprenderam como de fato é fazer cinema, mesmo que sendo independente, sem recursos, sem apoio, com várias barreiras, com várias nuances para dar errado, com tudo contra. Ainda mais em tempo pandêmico, eu acredito que todo mundo pôde, de alguma forma, acreditar também em si, no seu trabalho, para justamente poder fazer acontecer e ter uma experiência disso que realmente reflita nos próximos trabalhos, porque querendo ou não, isso vai gerando portfólio pra gente, vai gerando experiências e conhecimentos que a gente pode usar em outras áreas da vida e também continuar nossas produções. Então eu acredito que seja muito importante o que a gente fez nesse filme, porque a gente trabalhou de fato dando o melhor de si, cada um. A gente era alguém no começo desse projeto e no final desse projeto a gente virou outra pessoa. Porque a gente viu como é de fato fazer um filme, a gente viu como é de fato a dificuldade que é fazer um filme. Não tem, por mais que a gente tenha tirado do nosso bolso, por mais que os recursos, o tempo, tudo contra, a gente conseguiu de uma forma se entregar a esse projeto e
a gente pôde aprender como é uma gestão de pessoas também, a gente pôde ver como é a dificuldade em questão de previstos, de tempo, de locações, de pessoas. São várias questões que a gente pode estar analisando para pegar de aprendizado para justamente também próximas produções a gente conseguir utilizar isso já com mais planejamento, com mais preparo, com mais informações, com mais recursos. E a experiência de fazer acontecer valeu muito. Bom, o que eu mais pude tirar de proveito durante a produção foi basicamente vários papéis em que eu pude atuar, no caso, né, de atuação como figurante, a maneira de como você deve se portar, como você se comporta com o seu figurino, as suas feições, no caso, quando você está atuando. Não é só uma informação que se passa, você tem que absorver aquilo, absorver o personagem e aí atuar em cima, por mais que você seja um figurante. E entre outras coisas também, que foi como eu mencionei antes, foi conseguir trabalhar com áudio. Também em situações de edição, que nesse caso de cinema é muito, muito pesada essa situação de edição e tudo mais. Eu consegui ter uma noção melhor, né, de como fazer esse tipo de situação, fazer esse tipo de edição, trabalhar com áudio, graças aos diretores que me passaram muito conhecimento, me passaram também muito material. No caso, como aqui em Manaus, nós não temos assim um mercado, uma merga muito grande né, no caso aqui em Manaus é mais rádio, redes sociais e afins. Nós não temos uma coisa muito pesada assim em cima. Então, ou você procura um EAD, você estuda por conta própria e aí no caso, você vai aumentando seu conhecimento, você vai tentando fazer uma coisa melhor a cada momento. Mas no caso, onde eu mais consegui me encontrar mesmo na produção de Sora foi voltando a enfatizar a situação do áudio, porque eu tive a chance de poder atualmente trabalhar nisso, né, de conseguir ver a minha voz, ou uma produção de áudio mesmo, ela vindo à tona, bem produzida, e ver como é que seria feito, porque até então eu não acreditava que poderia ser feito, para mim era só uma voz qualquer, entre outras coisas assim. Então, basicamente o áudio, junto com a edição, foi o que eu mais consegui tirar de proveito de Sora. A experiência de ter trabalhado no filme Sorrow, ela é mais um degrau das coisas que vem acontecendo com as produções da Dreamhouse Pictures. O filme Sorrow, ele é um degrau a mais de outras produções. Esse agora, pela equipe toda, já está adquirindo uma maturidade maior, aprendendo a trabalharem muito mais em conjunto e conhecendo muito bem os seus objetivos e obedecendo um planejamento bastante bem feito. Foi uma honra, foi um prazer ter participado desse filme, né? A empolgação ela é muito grande e a produção do filme ela proporciona isso para você. Você se empolga e você quer ver o resultado final. E essa empolgação leva todo esse trabalho ao efetivo trabalho, né? Não adianta ser efetivo se não tiver uma eficácia. A união do grupo, o planejamento, as aspirações de toda a equipe levaram a essa cartaz, né? Que o filme Sorrow, ao final da sua edição e quando foi feito a primeira exibição do primeiro trailer, deixou as pessoas muito emocionadas, né? Como você vê um objetivo concretizado ali dessa união dessas pessoas que levaram a cabo isso tudo, né? Cada parcelinha, cada opinião, cada sugestão, cada colaboração foi muito importante. E o aprendizado é sensacional, né? Você fica por trás das câmeras, você vê a desenvoltura das pessoas, cada um em sua função, é muito importante. Foi muito legal. Bom, como se sabe, o cinema é uma grande indústria. E aqui, essa indústria, ela ainda não está bem cristalizada. Então, o artista de cinema precisa dos editais culturais. Os editais deram uma grande pausa no período pandêmico e mesmo assim, quando você vai concorrer, você precisa ter um know-how muito grande, precisa de uma grande burocracia para você conseguir fazer todos os trâmites exigidos. E quando você faz cinema independente, você precisa do apoio de algumas instituições, sejam estaduais, sejam municipais ou sejam privadas. Por isso, se você gosta de cinema, se você ama, se algum filme uma vez já te tocou, apreciem o cinema independente local. Nós temos histórias incríveis para contar para vocês. Vocês podem se encantar, se assustar, rir, chorar junto com a gente. Afinal, vocês são o motivo para a gente estar aqui fazendo todo esse trabalho. A importância
importância do cinema no desenvolvimento de uma sociedade ela é crucial. A arte cinematográfica ela eleva muito o conceito de uma sociedade, né? Através de documentários, de ficções, de romances. E a Dreamhouse Pictures tem trabalhado muito nesse sentido de eternizar alguns momentos da cidade com suas histórias, né? Com seus roteiros e utilizando equipamentos arquitetônicos da cidade e eternizando isso em suas obras. A Dreamhouse ela é pioneira em fazer algo coletivamente, atribuindo a uma equipe as suas parcelas de colaborações sem utilizar recursos estatais ou recursos de empresas privadas. Tá? Apesar de se correr atrás muito de patrocínio, mas é muito difícil no atual momento que o país está vivendo. Participar no Soro é uma grande oportunidade, não somente pela possibilidade de desenvolver competências em diversas áreas, como conhecimento do trabalho de todos os envolvidos, ganho de experiência profissional, mas também pela consciência de que a gente está contribuindo para fazer que o cinema independente no Amazonas seja mais diverso e tenha mais espaço em todas as plataformas a nível nacional e internacional. Eu me sinto muito agradecido com a diretora Débora Raven e com a Dreamhouse por me permitir levar meus sonhos à realidade. Parabéns a toda a nossa equipe maravilhosa por haver participado na construção deste incrível trabalho. A produção de cinema em Manaus ela não é tão grande. Então, assim, uma pessoa que ela não conhece a fundo mesmo, que diríamos que é uma coisa bem underground, assim, a cena de cinema em Manaus ainda. Infelizmente, mas nós estamos fazendo de tudo para que isso mude. Eu ainda não tinha parado para ver a cena de cinema em Manaus. Então, eu parti desse momento, eu fui atrás das outras produções, entendeu? E nós temos a Carta, o Salk, entre outras. E eu fui vendo mesmo que a Dreamhouse ela conseguia se sobressair, entre outras, por causa das ideias interessantes que abrangiu o terror psicológico, o suspense, entre outras coisas, que é abrangido de uma maneira bem lógica e bem sucinta. E foi uma coisa assim que, como o Ali gosta de falar bastante essa palavra e ela se aplica muito bem aqui, foi uma coisa assim muito transcendental, que foi muito conhecimento envolvido, foi muita sinergia entre todos nós, porque a produção ela foi algo que abrangiu pessoas de vários estados, o pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro e afins, e nós aqui de Manaus. Assim como já tinham pessoas no coletivo da Dreamhouse, quando nós passamos a participar, nós conseguimos ver que nós podemos trabalhar sim numa produção, nós podemos ser divulgados, a gente aumentar o nosso portfólio assim como algo, inicialmente pode ser secundário, mas muito possivelmente daqui para um futuro próximo, sim, assim, transformar isso em algo primário mesmo, uma coisa bem mais profissional do que nós já almejamos. Então, gostaria de agradecer muito ao pessoal do Dreamhouse, pela oportunidade, a todos eles, a produção como um todo, porque no caso eu entrei em contato com todas as pessoas da produção. Basicamente é só agradecer mesmo, porque cada um sabe de alguma coisa, né? A produção de roteiro, direção, áudio, edição e tudo mais, tudo isso é um conglomerado, o coletivo que nós falamos, e tudo isso forma a Dreamhouse como ela é hoje em dia. Então eu só tenho a agradecer essa oportunidade, principalmente ao Ali e à Débora, e que no futuro, se tudo der certo, que nós possamos fazer outros projetos também, que nós tenhamos outras chances também. E além do mais, foi uma prova de fogo, porque nós fizemos essa produção debaixo de uma pandemia, foi bem pesado. Durante a produção houve pessoas que se perderam, né? Foi uma coisa assim, foi muito emocionante para todos, as pessoas perdendo pessoas muito próximas, seja por circunstâncias fora da pandemia ou relacionada à pandemia, mas foi muito complicado. Houve momentos de tensão onde nós quisemos desistir, parar de produzir, simplesmente jogar tudo pro alto e, bom, não vale a pena isso daqui tá cobrando muito de mim. Foi basicamente o aprendizado, tudo na vida é aprendizado. E trabalhar com a Dreamhouse durante agora, esse ano de 2020 para 2021, durante a produção de Soro, foi algo assim iluminador, foi uma coisa que trouxe muito conhecimento, trouxe amizades
amizades que provavelmente serão duradouras e que, se não forem também, tudo na vida é uma fase, não há problema algum. Todos nós não desejamos o mal de nenhum do outro. Se a pessoa escolher outro caminho pelo qual crescer, nós vamos apoiar de qualquer maneira. Eu agradeço muito por ter me deixado participar, nem que um pouco dessa produção como um todo, porque nós estamos vendo agora com o Soro a visão mesmo, não somente da diretora, do diretor, mas também como todos nós apoiamos essa produção para ser algo que ela é e como ela é agora. Não diverge muito de nada do que nós já não tenhamos tentado fazer. Todos nós sabíamos no que nós estávamos nos metendo e foi uma coisa assim que foi muito maravilhosa. Foi dificultoso, foi complicado, mas de qualquer maneira nós conseguimos fazer isso tudo no final. Então, muito obrigado. Então, galera, espero que vocês gostem do filme. É um filme cheio de simbolismos e significados. Vocês vão conseguir ver detalhes assim e tipo, pensar depois, caramba, agora isso aqui faz sentido. Vocês vão conseguir enxergar bastante situações também dramáticas, assim, situações assim que a gente também não consegue imaginar ou suspeitar. Então é uma produção bem legal, uma obra bem legal. A Dream House tem projetos para 2022. A gente está em fase de produção de novos filmes, novos curtas-metragens. O nosso filme Soro vai estar disponível no nosso site e em plataformas de streaming, que futuramente serão divulgadas nas nossas redes sociais. Siga nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos, fiquem sempre atualizados para tudo que a gente está colocando de novidade nas redes. Visitem nosso website oficial, que lá tem vários detalhes de todos os filmes que a gente já fez, que a gente vai produzir. Adquira o nosso filme original, que vai estar disponível no website. Deem uma olhada, explorem o website também, que lá tem curiosidades, coisas novas de todas as produções que a gente já fez. Apoie o cinema independente. Eu convido a todos a conhecerem a página oficial da Dreamhouse Pictures, dreamhousepictures.com.br. Dreamhouse Pictures também está no Instagram. Lá você vai conhecer todas as novidades, as datas dos lançamentos. Você também vai ver as nossas produções anteriores. Tenho certeza que vocês vão se divertir muito. Curtam, indiquem, compartilhem. Estejam alertas às nossas publicações. Tenham certeza de que nós sempre estamos trabalhando com muita qualidade para vocês. Existem muitos artistas independentes na cidade de Manaus. Aqui é um grande celeiro de criatividade, de cultura, de talento. E continuem com a gente. Então, pessoal, é isso, né? O que eu peço a vocês é que vocês, a cada dia, apoiem sempre o cinema brasileiro, apoiem o cinema amazonense, né? E que vocês, porque a audiência de vocês já é um grande apoio, vocês compartilharem nossos trabalhos, vocês curtirem lá também, comentarem nossos trabalhos também, é uma forma de ajudar bastante. E acompanhe nosso trabalho, que está muito legal. O filme foi feito com muito carinho, muito esforço também. Bom, as minhas considerações finais eu vou ser bem sucinto, tá? Nos sigam nas redes sociais e comprem nosso filme. Espero que todos vocês gostem do nosso filme, do nosso trabalho e boa sessão. Boa sessão. Boa sessão! Boa sessão a todos. Uma excelente sessão de cinema para todos. Excelente sessão. Eu desejo a todos uma boa sessão. Que todos tenham uma boa sessão.